Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Para a glória do Senhor Jesus, comigo tá tudo bem, tá tudo em paz. E estamos agora tendo a oportunidade de estar ministrando aqui para vocês mais uma aula. Como eu disse para vocês lá no grupo, eu estava tendo um pouco de dificuldade por conta do programa, do meu computador. Meu computador estava muito ruim mesmo. Levei ele ali para fazer uma manutenção e graças a Deus deu tudo certo, tá tudo bem. E acho que agora vai dar para a gente fazer uma gravação, beleza, tá bom? Vamos lá para nossa lição de célula. Nossa lição de célula. Vocês podem ver aí que o nosso tema continua o mesmo, Jesus é o Senhor. E a lição hoje é a lição de número 3, Deus conosco. A leitura introdutória eu escrevi assim: nosso Deus é um Deus, não é um Deus distante, que fica afastado de nós, sem interesse com nossa situação. Ele também não é um Deus ruim, que fica de olho em nós para nos castigar e fazer mal. Deus é bom e Deus está perto, perto de nós. Já desde a criação do mundo, Deus se mostrou presente. Ao longo de toda a história, ele se revelou à humanidade de várias maneiras. No Sinai, no tabernáculo, em milagres, em profecias e na natureza de Deus, nunca nos abandonou. Né? E na natureza, tá bom? Aqui tem uma vírgula. Tem uma vírgula e na natureza. Cadê? Usar vírgula, não? A vírgula não apareceu aqui não, mas tudo bem. Aqui tem uma vírgula, né? Ou seja, Deus se apareceu para nós na natureza, Deus se apareceu para nós através do tabernáculo, nas profecias, ponto, vírgula, Deus nunca nos abandonou. O texto que nós vamos utilizar, o texto que nós vamos utilizar vai ser o de Mateus capítulo 1, versículo 18 ao versículo 23. Vocês vão fazer a leitura aí. Eu não vou fazer a leitura para nós ganharmos tempo. Vocês estão percebendo que a minha imagem aqui está um pouco escura? É porque eu estou gravando aqui em casa e a iluminação aqui de casa é muito ruim. A janela está aqui e está vindo contra a câmera. Eu poderia virar e ficaria melhor, mas o importante aqui não é o meu rosto, né? O importante aqui é o estudo. Então, olha para o estudo que vai tudo bem aí para vocês. Ok? Vamos lá? Pergunta de número 1. Já fiz a leitura, vamos agora para as perguntas. O que é encarnação? Lembrando que essa pergunta é uma pergunta introdutória, não é uma pergunta aleatória, é uma pergunta introdutória. O que significa ser uma pergunta aleatória? Eu escolhi qualquer pergunta e fazer para o pessoal. Não, não. A pergunta que eu faço, ela tem um sentido. Talvez no texto, inicialmente, você não consiga descobrir, mas ao longo do estudo você consegue perceber. Então vamos lá. A pergunta é: o que é encarnação? Todo mundo, creio eu, que todo mundo vai responder com facilidade, né? Vai responder com facilidade. Mas se alguém não souber, você dê a sua resposta. A resposta é: encarnação é quando algo ou alguém que é espiritual se torna carne. Encarnar é uma pessoa que ganha carne, entenderam? Então ele sai do mundo espiritual e entra no mundo material. Vale lembrar, para o pessoal não confundir, que existe uma diferença abissal ou absurda entre encarnação e reencarnação. Né? Se encarnação é aquele que sai do mundo espiritual e vai para o mundo físico, material, a reencarnação é aquele que sai do mundo espiritual, entra no mundo físico, volta para o mundo espiritual, depois retorna para o mundo físico. Quando nós olhamos à luz das Escrituras, nós percebemos que a reencarnação não existe, tá bom? Tanto é que existe um texto bíblico que diz que morreu, segue-se o juízo. O que significa isso? Significa dizer que morreu, acabou. Não existe uma nova chance, uma nova missão, alguma coisa do tipo, né? Acabou. Então, reencarnação é isso. Ganhar carne uma só vez. Tá bom?
Segunda pergunta. Na sua imaginação, como foi a infância de Jesus? Aí aqui é uma pergunta mais pessoal, né? O pessoal vai responder aí. E aí vocês têm que ficar espertos, pelo amor de Jesus Cristo, para não começar a sair heresias. Vocês têm que deixar claro que é a imaginação. Se você deixa o pessoal responder, eu acho que Jesus era assim, eu acho que a infância de Jesus era dessa forma, eu penso que Jesus era assim. Quando eles fizerem as suas colocações, você tem que fazer uma colocação no final. O que seria essa colocação que eu quero que você até anota aí no papel, por favor? Anota aí no papel, por favor. É o seguinte, você vai colocar no papel, vai anotar aí no seguinte. No final dessa pergunta, você vai fazer uma observação, uma colocação. O que seria a observação ou o que seria essa colocação? Vocês vão deixar claro para eles o seguinte: olha, pessoal, vocês estão falando sobre a infância de Jesus, tudo mais, mas veja bem, tudo que vocês falaram é um pensamento seus. Nós não temos nenhum relato na Bíblia a respeito da infância de Jesus, a não ser o seu nascimento e a não ser quando ele tinha 12 anos de idade, que ele estava junto com os mestres da sinagoga e ele, de forma magistral, ensina eles, né? Faz um mini curso com eles ali, certo? Então, nós não temos nenhuma outra informação sobre a infância de Jesus. E qualquer informação a respeito da infância de Jesus é extra-bíblico, né? E a gente sabe que nem tudo que é extra-bíblico é bom, né? Nem tudo. Algumas coisas são ótimas, mas nem tudo é bom, tá bom? É só mesmo uma colocação. Pastor, por que o senhor perguntou da encarnação aqui? Porque vocês vão perceber que no texto lido, né, que eu não li, mas que vocês com certeza já leram, se não leram, pare agora e leia, vocês vão perceber que o anjo vai anunciar para Maria, o anjo vai anunciar para José, dizendo que eles teriam um filho, que esse filho era o Messias. Quem é o Messias? Jesus Cristo. Jesus, ele é Deus, né? Ele era Deus antes de encarnar, antes de vir ao mundo, e ele encarnou. Então foi por isso que eu fiz a pergunta da encarnação. Deu para entender? Segunda pergunta, como era a infância de Jesus? E terceira pergunta, no verso de número 21, o anjo diz que seu nome seria Jesus, o nome da criança, né? No verso 23, a profecia diz que o seu nome, no caso o nome de Jesus, seria Emanuel. Entre outros versículos da Bíblia, Jesus é chamado de Filho do Homem, Cristo, Rabi e entre outros nomes. Por que Jesus tinha tantos nomes? Deixa o pessoal responder, né? Por que Jesus tinha tantos nomes assim? Deixa o pessoal responder, deixa o pessoal participar e você vem com a sua resposta. Veja bem, Jesus recebeu muitos nomes, assim como o próprio Deus também recebeu. Jesus não era único que recebeu tantos nomes assim. Deus também recebeu muitos nomes. E cada nome que eles recebiam, ou eles recebem, refletem algum atributo, alguma qualidade que somente a Trindade tem, né? Jesus, por exemplo. Jesus, o nome Jesus significa Salvador. Jesus é o Salvador? De fato, com certeza, né? Rabi significa mestre, né? Apesar que aqui nem é nome, é título, né? Mas é uma ideia para você ver. Filho do homem o quê? O Filho do Homem está refletindo a natureza humana de Jesus, a humanidade de Cristo. Ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. E Emanuel. O que significa Emanuel? Emanuel significa Deus conosco. Conseguiram entender? Então, quando você olha na Bíblia aquele monte de nomes a respeito de Cristo, a respeito de Deus, é porque esses nomes refletem o nome do Senhor, atributos de Deus, reflete o atributo de Deus, a qualidade de Deus, ou o atributo de Jesus, ou o atributo do Espírito Santo, ou a qualidade de Jesus, a qualidade do Espírito Santo, a qualidade da Trindade, né? Reflete alguma coisa sobre a Trindade, certo?
Então é por isso que a Bíblia tem tantos nomes assim a respeito do nosso Deus, ok? Feito então as 3 perguntas de praxe, de costume que a gente sempre faz, vamos agora então para a lição do texto. O que esse texto que ora acabamos de ler, ele está nos ensinando? O que esse texto está nos ensinando? Vamos lá? Olhando para essa linda história, podemos destacar alguns pontos. Primeiro ponto de destaque: no verso 18, diz que Maria foi envolvida pelo Espírito Santo e que Cristo Jesus foi concebido nela. Essa história é linda, porque ela fala do próprio Deus se humilhando para resgatar o teu povo. Então, primeira lição que nós conseguimos extrair desta história é o quanto que Cristo ele se humilhou. Se você pegar a Bíblia, por exemplo, em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, vocês vão perceber que Paulo vai dizer que Paulo vai dizer assim, ó, e Jesus, ele humilhou-se a si mesmo, tornando forma de homem, certo? Então, pelo simples fato de Jesus se tornar em forma de homem, ele estava humilhando a si mesmo. Por que, pastor, ele estava se humilhando? Porque nós não estamos falando aqui de um ser humano, nós não estamos falando aqui de uma pessoa qualquer ou de um ser qualquer, nós estamos falando do próprio Deus que se tornou carne, certo? Ele saiu do campo espiritual, da sua majestade, da sua glória, do seu poder, do seu poderio, do seu senhorio e veio se tornar homem, veio se tornar uma pessoa à mercê de dores, uma pessoa à mercê das intempéries da vida, uma pessoa que poderia ser machucada, enquanto no trono de glória nada alcançava ele, mas enquanto homem ele estava à mercê desses perigos. É bem verdade que se esses perigos chegassem até ele, só alcançaria se ele permitisse, como de fato ele permitiu, né? Os fariseus, sacerdotes, os soldados romanos que mataram Jesus, mataram pela sua permissão. Ele permitiu que isso acontecesse. Ele entregou a sua vida. Não foi eles que tomaram a vida de Jesus, mas Jesus se entregou. Então, pelo fato de Jesus descer do trono de glória e entrar dentro de um útero, você já imaginou você hoje, com tudo que você tem, com tudo que você entrar no útero de uma mulher? Imagine. Loucura? Pastor, isso é loucura. Querido, foi isso que Jesus fez. Foi exatamente isso que Cristo fez, certo? Então foi um estado de humilhação que Jesus passou ali. Por mais que o Espírito tenha envolvido o ventre de Maria, né? Mas mesmo assim Cristo vivenciou aquilo ali. Vivenciou aquilo lá, naquele momento, certo? Então esse é o primeiro ponto de destaque da nossa lição. O segundo ponto de destaque da nossa lição é o verso 19. No verso 19, quando José descobre a gravidez de Maria, ele prefere fugir para que não fosse difamada, revelando assim ser um homem diferenciado. É interessante isso aqui. Imagina aí aos homens, aqui no caso meu e Hudson, se a gente descobre que as nossas noivas estão grávidas, sem ter nenhum tipo de relação com elas, sabendo que não foi você que teve a relação sexual com aquela mulher ou com aquela noiva. Primeiro que se é noivo, nem pode ter relação sexual, né? A relação sexual é só depois do casamento. Primeiro, de cara, né? Mas José, quando José descobriu, José poderia mesmo ter difamado ela, ser aquele que ia botar a boca no trombone. Não, ele simplesmente queria fugir para não difamar Maria, né? Isso revela uma coisa muito legal de José, né? Ele era um homem diferenciado e tinha que ser, né? O pai de Jesus na terra não poderia ser um homem qualquer, tinha que ser um homem diferenciado mesmo, para fazer parte da obra do Senhor, da obra de Deus, do projeto de Deus. Querido, não pode ser qualquer um.
Eu parabenizo vocês, vocês que estão liderando essa célula. Não é qualquer um que Deus escolhe para os seus projetos, para os seus planos. Olhe para José, querido. Olhe para José. José, ele foi um homem diferenciado mesmo. Foi um homem diferenciado mesmo. E para fazer parte da obra do Senhor, do plano de Deus, tem que ser diferenciado. Tem que ter essa diferença aí, certo? Então é só um ponto aí de destaque para a gente. Terceiro ponto de destaque, último ponto de destaque, e talvez o mais importante aqui da nossa lição, é o verso de número 23, quando a Bíblia chama Cristo de Emanuel. O que significa Emanuel? Todo mundo já sabe. Deus conosco. Pastor, o que significa dizer Deus conosco? Já que o nome de Jesus era Jesus, né? O nome de Jesus era Jesus, não Emanuel. Então, o que significa então dizer que Jesus é o Emanuel? Veja que o nome Emanuel é um significado. É um significado. O nome Emanuel significa Deus conosco. Então, o texto está dizendo que Jesus seria conosco. Mas o que de fato significa Emanuel? É isso aí que é o lindo aqui da nossa lição. Veja bem, o que significa dizer Deus conosco, que Jesus é conosco? Em primeiro lugar, significa dizer que Deus não é contra nós. Olha que coisa mais linda, digna de saltarmos de alegria das nossas cadeiras, ou da cama, ou onde você estiver, da sua poltrona. É digno de levantarmos e pularmos de alegria. Por quê? Porque Deus não é contra nós. Irmão, se eu não me engano, uma rainha, acho que foi a rainha da Inglaterra, ela dizia assim, olha, eu tenho muito mais medo do que de um homem de joelhos diante de Deus do que todas as armas de guerra apontadas para mim. Por que ela está falando isso? Por que ela está dizendo isso? Porque as armas de guerra são manobradas por homens, por políticos, por nações. Um homem dobrado ou se curvado de joelhos é um homem que está está na presença de Deus, né? E ai daquele quando Deus se levanta contra. Não tem ninguém que impede, não tem ninguém que pare, certo? A ira de Deus é tamanha, 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 que um dia, sabe o que Deus fez? Veja bem o que eu estou dizendo aqui. Um dia, você sabe o que Deus fez? Deus pegou o seu próprio filho e matou na cruz. Por quê? Porque Deus estava indo contra os pecados que Jesus estava carregando. Deus não suporta o pecado. O pecado para Deus é insuportável ao ponto dele satisfazer a sua ira em Cristo. Certo? Então veja que quando a Bíblia diz que Deus é um Deus conosco, que Jesus é o Deus conosco, quer dizer que ele não é contra nós, é que ele é a nosso favor. Deu para entender? Segundo lugar, o que significa Deus conosco? Significa dizer que Deus desceu para ficar do nosso lado e experimentar todas as nossas dores e compartilhar o seu caráter. Quando Jesus desce dos céus, ele desce ao nosso lado e ele experimenta todas as nossas dores. Todas as dores que nós sentimos hoje, Jesus experimentou. Se eu não me engano, Tiago, ou é Pedro, se eu não me engano, eles vão dizer que Jesus experimentou todas as nossas tentações. Então ele conhece. Quando você chega diante dele e fala assim, Senhor, estou passando por tal necessidade, e ele já sabe. Mesmo que não seja uma necessidade que ele tenha passado propriamente dita, né? Mas com certeza ele passou por necessidades semelhantes, né? Talvez você falando assim, pastor, mas Jesus não lutou contra a pornografia como eu luto, né? Eu não posso ver um computador e sem ninguém do lado que a pornografia já explode na tela do meu PC, ou do meu notebook, ou do meu celular. Jesus não passou isso, então ele não sabe, certo? Ele não passou, porque esse tipo de pornografia visual,
Na tela não existia na época, mas com certeza havia outros tipos de tentações semelhantes, que também fazia o corpo, o ser humano, vibrar, estremecer. Todas essas tentações, Jesus Cristo passou. Então ele sabe muito bem, ele é um Deus conosco, e pelo fato de estar aqui ao nosso lado, ele experimentou, ele conhece todas as nossas necessidades. Amém? E em último lugar, quando a Bíblia diz que Deus é um Deus conosco, ou que Jesus é um Deus conosco, o texto está dizendo, isso significa dizer que ele vai nos auxiliar. Auxiliar em todas as nossas carências e necessidades, porque ele conhece. Ele não é contra nós, ele é conosco. Amém? Então, queridos, eu sei que eu fui bem sucinto aqui na lição. Eu sei que eu fui eu fiz um resumo mesmo. Fiquei só 20 minutos. Geralmente as nossas lições demora 30, 35 minutos, né? Mas hoje eu não fiz a leitura do texto. Só a leitura do texto aqui eu poderia ter gastado aí uns 2 minutos, né? Quem sabe? Alguns pontos aqui eu fui bem rápido. Como por exemplo aqui na imaginação. A gente vai, o pessoal vai comentar, né? Então, aqui nesse terceiro ponto, poderia ter desenvolvido mais, mas aí eu deixo para vocês desenvolverem. Ok, pessoal? Foi bem rapidinho, mas acho que deu certo. Parece-me que não travou nada, parece-me que o áudio está bom, não tenho certeza, parece que está tudo nos conformes. Amém? Liçãozinha para vocês. Lição para vocês. Eu quero passar uma tarefa para vocês, certo? Vocês vão assistir. Olha, escute bem. Vocês vão assistir essa aula, vão pegar o seu PDF, a sua lição, vai fazer a leitura 1, 2, 3 vezes para você tá com a lição na mente, você vai fazer os seus rabiscos aí, os seus pareceres, certo? E vai fazer algo para mim, é uma tarefa. Vocês vão colocar no grupo, escute bem, vocês vão colocar no grupo no dia da célula, que vai ser terça-feira, deixa eu só confirmar a data aqui, vai ser terça-feira, dia 22, certo? Terça-feira, dia 22, às 19 horas, não pode ser antes, Às 19 horas, vocês vão colocar lá no grupo assim: eu fiz a tarefa. Só isso. Vocês vão escrever lá no grupo: eu fiz a tarefa. Tá bom? É só isso que eu quero. É só isso. No dia 22, na terça-feira, escute bem. Na terça-feira, dia 22, depois das 19 horas, não pode ser antes, tem que ser depois. Se for 19 horas no prego, pode, tem que ser depois. Depois de 19 horas, até antes da célula começar, que é às 20 horas. Então você vai ter 1 hora para fazer isso. Você vai pegar o seu celular e vai escrever lá no grupo lá: eu fiz a tarefa. Só isso e mais nada. E a gente vai estar marcando uma reunião mais para frente, ok? Um forte abraço para vocês, um forte abraço, que Cristo Jesus vos abençoe e estamos à disposição aí de qualquer coisa, qualquer dificuldade que vocês estiverem precisando aí, estamos à disposição, ok? Deus abençoe vocês, um abraço, até a próxima, tchau, tchau.